Olá, boa tarde, cá estou eu de novo para um vídeo rápido para vos explicar o quadro de referência europeu, o A1, o A2, o B1 e também para vos dar algumas dicas das melhores escolas aqui em Berlim para aprenderem alemão. Não se esqueçam de subscrever e de deixar o vosso like. O quadro de referência europeu permite-vos que vocês, indo para qualquer país europeu, eles saibam aquilo que vocês sabem sobre cada língua. Então, nós temos o nível, eu até fui buscar esta tabela. Nós temos então o nível A1, que é o A, o B, o A está dividido em A1 e o A2, o B está dividido em B1 e B2 e o C também está dividido em C1 e C2. O A é o nível básico da língua, o nível de conhecimento básico da língua, o B é o nível intermédio e o C é o nível já mais melhor, um nível mais elevado. Se vocês forem para um país qualquer e tiverem então um diploma do nível A, o que é que isso significa? Significa que vocês conseguem falar frases simples, compreender frases simples, se elas forem faladas lentamente e claramente, conseguem escrever uma carta de agradecimento ou um cartão de parabéns ou uma mensagem à vossa professora, por exemplo, à professora do vosso filho, a dizer que ele está doente e que não pode ir à escola, coisas assim simples. Isso é o nível A. Depois, dentro do nível B, existem dois níveis, que é o B1 e o B2. O B1 é um nível intermédio baixo, em que vocês conseguem dizer a vossa preferência sobre algo, compreender algumas coisas do que ouvem, conseguem também escrever uma carta a um vizinho ou alguém. Portanto, é um nível intermédio, mas baixo. O nível B2 já é um nível intermédio alto, aí vocês já conseguem dizer porque é que gostam de determinada coisa, conseguem dar argumentos sobre assuntos, conseguem entender um filme ouvido em alemão, conseguem ouvir a rádio alemã, conseguem entender uma carta, conseguem escrever uma carta para uma instituição aqui. Portanto, o nível B é um nível já bastante bom, o nível B2. Depois o nível C é o nível que é aquele nível que vos pedem aqui para ingressarem na universidade e para certas profissões. Por exemplo, um professor tem que ter o nível C2, portanto o nível C já é um nível elevado em que vocês já conseguem quase escrever um livro em alemão, em que vocês conseguem compreender poesia, em que vocês conseguem... É realmente um nível já muito avançado. Claro que o C2 é mais que o C1, quase todas as universidades aqui já pedem o C1. Para darem aulas, por exemplo, para serem professores aqui têm que ter o C2. Por exemplo, para serem médicos aqui, se vocês forem médicos e quiserem vir para aqui, têm que ter também o C2 e até tem um curso específico para a medicina, têm que passar nesse curso. Portanto, este é o quadro de referência europeu que existe. Se vocês vierem, por exemplo, do Brasil para aqui e já tiverem estudado lá e não tiverem isto reconhecido, como o A2, como o B1, não tenham feito exames reconhecidos, eles, para vocês ingressarem em cada um destes níveis, eles fazem-vos uns testes. O teste de reposicionamento no nível, em que, imaginem, vocês podem ir diretamente para o B1 ou para o B2, por isso tudo que vocês estão a aprender aí não impede nada que isso aí não seja reconhecido aqui. Não têm um diploma, mas reconheceram por um curso, por um exame, mas reconheceram-vos por um exame que vocês fizeram, que vocês já têm o nível B1, então vocês vão automaticamente para o nível B1. Portanto, não perdem nada em começar a estudar aí em Portugal ou no Brasil, ou seja, onde estiverem. Se quiserem vir para aqui, não perdem nada, porque vocês depois são reposicionados no nível respeitante aos vossos conhecimentos, não é? A escola onde eu andei e aquela escola que eu vos recomendo é a Volkshochschule, a VHS, que existe em todas as cidades alemãs e aqui em Berlim existem várias, nas várias zonas da cidade. Esta escola divide o A1 por o A1 e o A1-2 e cada uma destes níveis tem 100 horas. Depois divide o A2 no A2-1 e no A2-2 e cada nível tem 100 horas. Depois divide também o B1 no B1-2, B1-1, B1-2 e também tem mais de 200 horas. Outra também das desvantagens, outras desvantagens aqui é que cada nível, o A1 são 100 horas, o A1-2 são 100 horas, enquanto que as escolas privadas são só 48 horas ou 50 horas. Mas esta escola também tem uma grande desvantagem. Como esta escola é uma escola pública que leva, muitas pessoas estão inscritas nos centros de emprego para aqui, eles querem rapidamente que as pessoas atinjam os níveis do B1. Então o que eles fazem é colocam as turmas muito cheias, tem 23 alunos no máximo e normalmente estão sempre cheias. Enquanto que numa escola privada tem 10 alunos, 8 alunos, há até escolas privadas com 5 alunos. Portanto, apesar de ter um número mais pequeno de horas, tem também um número mais pequeno de alunos, o que permite que vocês consigam aproveitar mais. Depois, a grande vantagem desta escola é que, como ela é financiada pública, além de ser mais barata, ela tem
no fim de cada nível, uma prova de conhecimentos que vocês são obrigados a fazer, não é? Porque como é o Estado que financia parte da escola, né, os professores e tudo, ele exige que vocês saibam para poder passar para o nível seguinte, que não acontece nas escolas privadas muitas vezes. Então vocês têm no fim do A1 um teste, que é simples, vocês têm que se apresentar, soltar o vosso nome e depois têm uns cartões que vocês levantam, veem uma imagem, têm que fazer uma pergunta sobre aquela imagem e a outra pessoa tem que responder e depois trocam. Depois no fim do A2 tem que fazer outro exame, também no fim das outras 200 horas do A2 tem que fazer outro exame, em que vocês têm também que se apresentar e depois têm que fazer, têm um calendário que a vossa professora vos dá, a vocês e a outra pessoa, e vocês imaginem que querem ir ao cinema e têm que falar com outra pessoa têm que falar com outra pessoa e tentar chegar a um acordo, por exemplo, vamos ao cinema naquele dia? E a outra pessoa responde assim, não, nesse dia eu tenho que ir com o meu filho a tal sítio. E vocês dizem, então, que tal no dia tal? Não posso ser, tem que ter assim uma pequena conversa, mas é muito simples. Depois no nível B1, este nível B1 já é feito em cintos especializados, pode ser na escola ou não, há escolas que não são certificadas para dar o exame do B1, então vocês têm que ir fazer fora da escola. E o exame também é praticamente o mesmo, vocês têm que se apresentar, depois é-vos dado uma fotografia, vocês têm que descrever aquela fotografia e no fim têm um papel que vos é dado, não é? Para vocês lerem, esse exame é feito a 2. E por exemplo, no meu caso, eu vou dizer no meu caso, era a porta do nosso prédio estava avariada. E o Housemeister, que é aqui a pessoa que trata das reparações no prédio, nós tínhamos que avisar o Housemeister que aquilo estava a acontecer ou como íamos resolver aquele problema. Então tínhamos uma discussão sobre isso. E eu disse que achava que o Housemeister não ia conseguir resolver aquilo, que era melhor fazermos uma reunião com os vizinhos. E ele disse, sim, então vamos marcar essa reunião. E pronto, tem que ter ali uma conversa de 7 minutos entre os dois. E pronto, e depois no fim tem o resultado, ao fim de 4 semanas ou 5, acho que 4 ou 5 semanas, depende, a minha até demorou 6 porque se meteu à altura do Natal, vocês recebem o resultado em casa se passaram ou não. Outra coisa importante é que têm a parte de ouvir, de ler, de escrever e de falar. A parte de falar eu já vos expliquei como é que era. E no nível B1, o mais importante é o falar. Portanto, se vocês falharem no falar, não conseguirem atingir o mínimo no falar, vocês têm que repetir outra vez tudo. O ouvir, o ler e o escrever. Tudo outra vez, que é uma coisa que não é muito bom. Há muitas pessoas que falham na parte oral e então depois têm que repetir o exame todo outra vez, apesar de terem 100% nas outras partes. Se o falar, que é o mais importante, não conseguirem fazer bem, então têm que fazer outra vez o resto, tudo. O ouvir, vocês ouvem uma gravação e têm que fazer por escolha múltipla. O ler também é uns pequenos anúncios que vocês têm que dizer. O falar, o escrever é uma carta, vocês têm que escrever uma carta de um problema qualquer que têm. E depois tem falar que no nível B1 é o mais importante. Depois eu ainda fiz, depois do nível B1, eu ainda fiz mais outro curso, que eram mais 100 horas, sobre a história e cultura da Alemanha, e depois no fim fiz um exame, que esse é feito na aula, na escola, não é? Que é com 30 perguntas, de um total de 300, e vocês têm que acertar, acho que é no mínimo 17, sobre a história, política e cultura da Alemanha, e esse teste é particularmente importante para aquelas pessoas que querem ter a nacionalidade alemã. Portanto, para ter a nacionalidade alemã tem que viver na Alemanha há pelo menos 8 anos, ter este nível B1, passar neste nível B1 e conseguirem passar também neste tal teste que eu vos falei. Depois eu, agora, já fiz o nível B2, já fiz o B2.1 e o B2.2, mas ainda não fiz o teste, porque o teste vocês têm que se inscrever quando acharem que estão preparadas. E eu acho que estou preparada, sinceramente. E a professora até me disse que eu já estou preparada e nós até fizemos na escola com a professora um teste modelo em que eu consegui atingir os objetivos e a professora me disse, podes te inscrever no exame porque vai correr bem. Mas eu estou com aquela insegurança, com aquele medo, apesar de ser um dos meus objetivos de 2020, eu estou assim com um bocado de insegura para me inscrever. Já estive a ver várias escolas, quero me inscrever numa escola privada, em que em que façam lá o exame, em que seja um centro certificado para fazer o exame e que também tenha um curso de preparação. Vou fazer isso, vou me inscrever, vou avançar, tem que ser, é agora ou nunca. E aí para casa eu digo-vos o mesmo, foquem-se, concentrem-se, deixem as seguranças, deixem os medos e vamos em frente. E cumprir esses objetivos todos de 2020, porque muitas vezes nós temos que admitir que a culpa de nós não cumprirmos os nossos objetivos é nossa. Pela nossa impassividade e ficarmos pasmados a olhar, a culpa muitas vezes é nossa e nós temos que também saber apontar o dedo para nós quando
E é uma coisa que eu vos tenho que dizer, que muitas vezes nós dizemos, é disto, é daquilo, e damos desculpas para não fazer determinadas coisas, mas é a nossa, não é de mais ninguém. Eu posso dizer, é verdade, é a minha responsabilidade. A responsabilidade de ainda não ter feito o nível B2 é apenas minha. Da minha insegurança, do meu medo de falhar e de dizer, não, eu vou passar momentos de stress, eu não quero. E isso é uma coisa que vocês têm que deixar de lado se querem realmente cumprir os objetivos de 2020. Um beijinho a todos e que sejamos todos muito bem sucedidos naquilo que nos propomos nesta vida e neste ano de 2020.